Bom, ainda falta análise de 2 destaques, mas a Câmara deve concluir hoje a votação disso aqui que a gente está falando, da tal da PEC da blindagem. A proposta, entre outros pontos, só permite a prisão de deputados e senadores com o aval do plenário e em caso de crimes inafiançáveis, se houver flagrante, tá? Agora a gente está falando para os adultos, né? Isso. Agora a gente está falando de uma maneira objetiva o que aconteceu em Brasília. A votação será secreta. Tem mais isso também, né? Pelo mesmo texto, os parlamentares deverão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, mas antes de dar início a qualquer processo, o STF deverá pedir autorização do grupinho. Pedir autorização para a Câmara e para o Senado. Os presidentes de partidos também vão ganhar foro privilegiado. Presidente de partido, ainda que não tenha nenhum tipo, não esteja em mandato, não. Mas é presidente de algum partido, também entra nesse grupo. Entre os parlamentares, a proposta foi batizada de PEC das prerrogativas, mas a gente chama de PEC da blindagem mesmo, né, João Pedro Melo? Bom dia para você, para ficar mais fácil. É isso aí, Carlinha. Bom dia para você, para todo mundo. Com licença, né, posso investigar para ver se de fato você cometeu algum crime? É isso que vai ter que fazer agora, né, o pessoal do Supremo Tribunal Federal, quando acontecer alguma coisa relacionada a esse ponto com deputados e senadores. Essa proposta foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados. Claro, ainda faltam alguns destaques para que ela de fato siga para o Senado Federal. Uma proposta de emenda à Constituição que já vinha sendo discutida há pelo menos 3 anos, desde a época em que Daniel Silveira foi preso. A gente lembra que esse texto ele foi protocolado naquele momento em que diziam que Daniel Silveira estava perdendo mandato sem que a Câmara tivesse a oportunidade de discutir o assunto. Com isso, foi proposta, então, essa emenda à Constituição, exatamente para tratar das prerrogativas. Bom, o texto ele foi aprovado, então, pela Câmara dos Deputados em uma votação recorde, votação muito rápida. Era um texto que já tinha que ter entrado na pauta há pelo menos 2 semanas, mas, por não ter clima para votação, o Gumota acabou não pautando essa matéria e agora ele precisa de uma aprovação em 2 turnos também no Senado Federal. Bom, lá a discussão está diferente da Câmara, não está tão rápida. E aí a gente destaca, ontem na reunião de líderes, essa foi uma proposta que chegou-se a um acordo para que ela fosse de fato pautada e que fosse quebrado o interstício. O que é isso? É um prazo de 5 sessões entre um turno e outro de votação para que uma matéria passe de fato por uma casa do Legislativo. Bom, esse texto ele foi negociado ao longo dos últimos dias para que isso acontecesse, de fato aconteceu, e ela foi aprovada então de maneira recorde. No Senado, a tendência é de uma certa resistência. A gente destaca ainda o seguinte, que é um acordo costurado durante a ocupação de oposicionistas, com participação do ex-presidente Arthur Lira, lá quando Jair Bolsonaro foi preso em prisão domiciliar. Essa nova versão prevê o foro privilegiado até para os presidentes de partido, aumentando a proteção a parlamentares e dirigentes partidários. As regras são mais rígidas para investigações, prisões e processos contra deputados e senadores. Inquéritos ou denúncias contra parlamentares dependerão de autorização do Congresso para, de fato, prosseguirem. E isso fala, inclusive, sobre operações da Polícia Federal que eventualmente aconteçam em gabinetes da Câmara e do Senado Federal. Medidas cautelares, como o mandato desse parlamentar. Então, essa é uma proposta um tanto quanto polêmica, deve enfrentar resistência no Senado Federal e essa discussão já deve começar a partir da semana que vem no outro lado do Legislativo, claro, findadas ou terminadas as votações dos destaques que ainda estão na Câmara dos Deputados. E tem toda a razão os nossos ouvintes que estão escrevendo, mandando os nomes, né? Eu falei PEC da malandragem, a PEC da bandidagem. Tem palavrão. Tem palavrão, né? E dá para compreender Natural, as pessoas que tratam dessa maneira, porque é licença para delinquir. Essa é a definição. É uma licença para delinquir. É uma carta branca para delinquir. Então a gente está vendo o crime organizado tomar conta de todos os campos da sociedade. Faria Lima, postos de gasolina, padarias. E os congressistas acabam de criar um ótimo nicho para que esses bandidos clássicos, né? Eu falo clássicos porque são bandidos de fuzil na mão e não de colarinho branco. Passem a ocupar também, na sua quase totalidade, o Congresso Nacional. Porque, afinal de contas, eles terão uma blindagem que não tem aqui do lado de fora. Olha que negocião para o PCC, para o Comando Vermelho, para tudo quanto é grupo organizado. Tomar o Congresso Nacional de assalto. Afinal de contas, agora eles têm uma licença para delinquir, que é um privilégio que ninguém tem. Como votaram os partidos? Eu queria ler todos os nomes, mas não vai dar, né? O nosso noticiário é curto. Para isso serve a internet. Você dá um pulinho lá no portal e vê como o seu deputado votou.
Não dá pra gente ler 353 nomes aqui, porque vai demorar muito tempo, simplesmente. Mas eu posso dizer, partido por partido. O PL votou na sua totalidade a favor da medida na primeira votação, e na segunda votação tivemos 6 abstenções e 82 votos a favor, tá? Então, deputado do PL votou a favor, pode ter certeza absoluta. O PT teve 10 votos a favor da medida e 50 votos contra no segundo turno. União Brasil, 52 votos a favor e só 5 contra. O PP, 45 votos a favor e 3 contra. O Republicanos votou todo ele a favor da medida, 43 votos e 2 abstenções no segundo turno. O PSD teve 24 votos a favor e 18 contra. O MDB votou também quase em bloco a favor da medida, 32 votos contra 5 que votaram contra. O Podemos também deu quase todos os seus votos a favor da PEC da blindagem, 14 contra 3 contra. O PSB teve 9 votos a favor e 6 contra. O PDT, 9 a favor e 3 contra. O PSOL foi um dos únicos partidos que votaram em massa contra a PEC da blindagem, 14 votos contra. O PSDB ficou no meio a meio, para variar. 6 votos a favor e 6 votos contra. Vai manter uma tradição tucana, né? O PCdoB também votou integralmente contra a PEC da blindagem, 9 votos. O Partido Novo, mesma coisa, 4 votos contra a blindagem. O Avante deu todos os seus votos a favor da medida, foram 6. Ou melhor, teve um votinho aqui contra ela. Solidariedade, 2-2. O PRD, que vem a ser o Partido Renovação Democrática, também votou contra, foram 5 votos. O Cidadania, 3 votos contra e 1 voto a favor. E o PV, Partido Verde, ficou também em cima do muro. 2 votos a favor, 2 votos contra. O Rede deu seu único voto a favor da medida. Então percebam que muito partido de esquerda votou a favor, né? Pelo menos alguns deputados votaram a favor ou ficaram divididos. A direita votou quase em massa, quase de maneira unânime a favor da PEC da blindagem. E louve-se aqui os integrantes de PRD, de PSOL e do PCdoB. Tá certo? São esses, né? Ah, não, tô falando bobagem aqui. Esse PRD deu todos os votos a favor. Acho que foi só o PSOL que votou 100% contra. PSOL e PCdoB. 9 votos a favor no segundo turno. E no primeiro turno também. PSOL e PCdoB foram os únicos partidos que votaram 100% contra a medida. O Novo só não votou 100% contra porque houve uma abstenção dos 5 votos que o partido tem na Câmara dos Deputados. Mas, enfim, com a exceção desses 3 partidos, todos os partidos se uniram a favor desse troço, ou pelo menos parcialmente a favor. Você vê que temos aí, de fato, um Congresso Nacional do barulho, né? De lascar. Vamos ver como é que o Senado vai reagir a essa barbaridade, vamos ver como é que a opinião pública, como é que a gente gritando aqui, como é que as outras emissoras de rádio, de TV, como é que os jornais com seus editoriais, como é que os portais podem forçar o Senado a barrar essa nova barbaridade que vem de Brasília, do Congresso Nacional, que mais uma vez foi motivo de vergonha para o Brasil nesta quarta-feira. Valeu, JP. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho, viu? Valeu, Sheila. Só queria destacar um pontinho antes da gente encerrar aqui. O seguinte, que nesse meio tempo a sessão foi encerrada porque ainda faltam 2 destaques. Porque o Hugo Mota não gostou de um destaque que foi aprovado e que retirou a previsão de votação secreta para autorizar a abertura de processos contra os parlamentares. Ou seja, essa votação não será mais secreta. Com isso, não terá ali aquela prerrogativa de não saber de fato quem votou ou não pela abertura desse procedimento. E com isso, houve ali um certo burburinho. Por esse motivo, o Hugo Mota encerrou a sessão, que será retomada logo mais para discutir esses 2 destaques que ainda faltam. Entendi. Obrigada, JP. E, aliás, né, por falar na Câmara... O Hugo Mota passou outras vergonhas ontem, sobre as quais falaremos doravante, né?